Bom, olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre radiciação. A radiciação é quando queremos descobrir qual número que multiplicado por ele mesmo a uma determinada quantidade de vezes dá um valor que conhecemos. Um exemplo, a raiz cúbica de 125 ela é igual a 5 ao cubo, porque 5 vezes 5 vezes 5 dá o 125. Temos a raiz quadrada de 25, que ela é igual a 5, porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5. O mesmo para a raiz cúbica de 8, que é 2 ao cubo, porque 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Em termos de radiciação, nós temos esses elementos aqui. Nós temos o radical, que é esse V, o N, que representa o índice da raiz, e o A, que é o radicando. Nós temos algumas propriedades. A propriedade P1 diz o seguinte: quando o expoente do radicando for igual ao índice, ou seja, o índice n foi elevado ao a elevado a n, é igual a a. Ou seja, quando você tiver que o índice do expoente foi igual ao índice do radical, você pode simplesmente cortar ele aqui. Então, a raiz quinta de 9 a quinta é 9. A raiz nona de 20 a nona é 20. Igual a raiz quadrada de 49, ela é 7. Porque se nós pegarmos aqui, o índice da raiz quadrada é 2. 7 ao quadrado é 49. Nós colocamos 2 aqui com 2 aqui, teremos 7. Temos a propriedade 2, que é a potência de expoente. Quando nós temos, que é o seguinte, você tem uma raiz enésima de índice n de um a elevado a m. Isso é a mesma coisa que a elevado a m sobre n. Você pode ter um valor que é 5 elevado a 2 terços. Isso aqui pode ser transformado da seguinte forma, que é a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Ou você pode ter que é igual a raiz cúbica de 25. Ou você pode ter a raiz sétima de 7 à quarta, que é igual a 7 elevado a 4 sobre sétima. Temos também a propriedade P3, que é o produto de raízes iguais. Você tem uma raiz enésima de um índice de A que multiplica B, que é igual a raiz enésima de A que multiplica a raiz enésima de B. Ou seja, você tem a raiz cúbica de 3 que multiplica a raiz cúbica de 3. Isso é a mesma coisa que você pegar a raiz cúbica de 3 vezes 3, que é igual a raiz cúbica de 9. A raiz quinta de 2 que multiplica a raiz quinta de 7. É igual a raiz quinta que multiplica 2 vezes 7, que é a raiz quinta de 14. Bom, nós também temos a propriedade P4, que é o quociente de raízes de índices iguais. Você tem lá, você pode ter uma raiz n de A dividido uma raiz n de B. Você pode escrever tudo da seguinte forma, a raiz n de A sobre B. Lembrando que o B tem que ser diferente de zero, porque não tem divisão por zero no denominador. Então nós temos lá a raiz nona de 2π dividido pela raiz nona de π. Você pode escrever como a raiz nona de 2π sobre π. Corta π com π, vai ficar a raiz nona de 2. A raiz sexta de 24 dividido pela raiz sexta de 6. Nós podemos reescrever isso tudo como a raiz sexta de 24 dividido por 6. Fazemos a conta, 24 dividido por 6 dá 4. E temos a raiz sexta de 4. Potência de uma raiz. Quando nós temos uma raiz n de A elevado ao expoente m, nós podemos escrever da seguinte forma, a raiz n de A elevado a m. Esse A aqui é elevado a m. Então nós temos a raiz quarta de 5. Esse conjunto, todos esses valores aqui estão elevados ao quadrado. Então nós podemos escrever da seguinte forma, raiz quarta de 5 ao quadrado, que é a raiz quarta de 25. A raiz décima de 5 elevado a décima. Podemos reescrever isso como a raiz décima de 5 elevado a décimo, que é igual a 5. Igual a primeira propriedade diz, como o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, é só cortarmos os dois e mantemos o valor, que é 5. Raiz de raiz. Quando nós tivermos uma raiz P que multiplica uma raiz N, nós podemos escrever que a raiz P
que multiplica n de A. Ou seja, você tem a raiz cúbica da raiz cúbica de 1. Nós podemos escrever como a raiz 3 vezes 3, a raiz nona de 1, que é igual a 1. Ou então a raiz décima da raiz 1 de 4. Nós temos a raiz décima de 4. Bom, e por último, não menos importante, temos a última propriedade, que é a simplificação de raízes. Essa propriedade diz o seguinte, que o índice de uma raiz pode ser multiplicado ou dividido por número real, qualquer maior que zero, desde que o expoente do radicando também seja multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Ou seja, você tem aqui uma raiz enésima de A elevado a m. Nós podemos escrever isso aqui como a raiz de n, que multiplica P, de A elevado a m sobre P. Lembrando que o mesmo número que você multiplicar aqui, você também tem que multiplicar aqui. O A ele tem que ser diferente de zero, ou o m diferente de zero. Da mesma forma que nós temos uma multiplicação aqui, nós podemos também ter uma divisão. Então nós podemos também ter o n que divide P, lembrando, e o A que divide P. Lembrando que o mesmo número que você colocar no P aqui, tem que ser o mesmo que você vai colocar aqui. Temos aqui alguns exemplos. A raiz sexta de 10 à quarta, ela é igual, nós temos aqui a raiz sexta de 10 à quarta, nós temos que achar um número que divide 6 e 4 ao mesmo tempo. Isso no caso aqui é o 2. Então nós temos que 6 divide 2 e 4 divide 2. Então vamos ter a raiz terceira, a raiz cúbica, de 10 ao quadrado. E também temos, como foi falado aqui, da mesma forma que nós podemos fazer a divisão, nós também podemos fazer a multiplicação. Nós temos a raiz cúbica de 5 ao quadrado, que vai ser igual a raiz, o número aqui 3, que multiplica por 2. Se você multiplicou o 3 por 2 aqui, você também tem que multiplicar por 2 aqui. Então vai ser 3 vezes 2, que vai ser a raiz sexta, de 5 à quarta. Bom, espero que todos tenham gostado da aula e que ela tenha sido bem esclarecedora.